Caro irmão, cara irmã, seja aqui bem-vindo, seja nosso Mestre Jesus, nesse instante, em nossos corações, em nossas mentes, para nos acompanhar nessa trajetória, no estudo desta manhã, onde iremos tecer alguns comentários sobre uma página cujo título é No Plano Carnal, que está contida no livro Roteiro, de psicografia de Chico Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E ele começa a sua exposição desse tema assim: isolado na concha milagrosa do corpo, o espírito está reduzido em suas percepções a limites que se fazem necessários. E nós vamos aqui comentar cada slide para que possamos acompanhar esta ideia por esses tópicos, essas partes que nós estamos destacando. Lembrando sempre de que nenhuma interpretação ela é particular e única. Isso aqui é o que nós podemos observar e dentro do conhecimento, dentro dos estudos, nós vamos refletir sobre o que elas podem significar para cada um de nós. Então, lá logo na primeira frase, Emmanuel nos dá esclarecimento quanto à nossa condição de espírito no corpo. Ele diz está reduzido em suas percepções. Ou seja, o que nós percebemos aqui é apenas uma parte das nossas possibilidades. Estamos reduzidos, ou seja, naturalmente nós podemos mais do que habitualmente estamos acostumados a realizar. E a gente vai ver isso mais à frente. Só que, olha que colocação interessante. Há limites que se fazem necessários. Por que será que nós precisamos ser limitados? Por que é uma necessidade nós termos esse limite? Isso já não faz a gente pensar? Por que precisa de uma limitação? Mas vamos seguir. A esfera sensorial funciona para ele à maneira de câmara abafadora. Visão, audição, tato padecem enormes restrições. Então, aqui para ele está comentando o espírito, né? O espírito encarnado, ele está no corpo como se fosse uma câmara que abafa, que não deixa tudo que ele pode ser manifestado, né? E comenta ali, ó, visão, audição, tato, está falando dos sentidos físicos, padecem enormes restrições, ou seja, a nossa visão, por melhor que ela seja, ela não consegue divisar tudo, né? Como a gente já sabe. O cérebro físico é um gabinete escuro, proporcionando-lhe ensejo de recapitular e reaprender. Pode nos parecer estranho o termo, mas observem. É um gabinete escuro. Emmanuel não usa palavras ao acaso ou de maneira equivocada, como a gente bem sabe. Então ele está colocando que Deus, que criou o corpo físico, colocou para que o espírito se encontrasse numa câmara abafadora que parece um gabinete escuro. E nessa escuridão, ou nesse apagar das luzes, Emmanuel vai e coloca proporcionando-lhe ensejo, oportunidade de recapitular e reaprender. Reaprender está associado a desaprender, não é isso? Para aprender novamente. Aprendemos errado. Precisamos reaprender. Precisamos recapitular, ou seja, voltar e refazer aquele capítulo.
reler aquele capítulo do livro que eu não guardei nada. Eu acabei de ler, mas que nível estava escrito? Então, o gabinete escuro, ele tem um propósito. É um apagar de luzes, né? Ele apaga de você toda essa circunstância que precisa ser recapitulada e reaprendida. Por isso é uma câmara escura, para que você não veja exatamente como é que você fez, certo? Para que a gente possa recomeçar isso de uma maneira diferente. Conhecimentos adquiridos e hábitos profundamente enraizados nos séculos, aí jazem na forma estática de intuições e tendências. Então, no anterior slide, ele falou de recapitular e reaprender. Por quê? Porque nós, com o passar dos séculos, nas nossas existências corporais anteriores, fomos acumulando conhecimento e fomos criando hábitos. E que ele vai dizer para a gente assim, ó, aparecem, jazem, né? Eles estão lá no nosso inconsciente, no nosso subconsciente, naquilo que nos forma. E ele coloca ali, ó, está lá de forma estática de intuição e tendências. Então, as nossas intuições, as nossas tendências, elas são frutos desse conhecimento adquirido e desses hábitos arraigados. Ou seja, por que a gente procede e repete a mesma coisa várias vezes? São essas experiências anteriores. Por que a gente geralmente faz a mesma coisa? A questão do hábito. Por que a gente sempre se comporta daquela mesma maneira e não muda? São os hábitos profundamente arraigados, ou seja, a gente já repetiu tantas vezes a mesma coisa da mesma forma que ele virou uma naturalidade. Então, por exemplo, se eu estou acostumado a reclamo por qualquer coisa, eu já reclamei tanto na minha vida que aquilo para mim é natural. É natural eu comentar sobre aquilo que me incomoda, sobre aquilo que eu acredito que esteja errado. Então, isso torna-se um hábito e as pessoas, todos nós, passamos a entender, a observar isso como se fosse algo natural. Não, é algo estranho. É o nosso natural. Eu sou assim. A gente até pode, né, acreditar que nós realmente pensamos. Não, eu sou isso. Eu sou assim, né? Mas, na verdade, isso é o fruto do hábito. Tem aqueles que nós estamos adquirindo nesta existência, mas aqueles que nós vemos, se a gente observar, muito naturalmente, os nossos jeitos, os nossos gostos, as facilidades, né, que nós temos, que são fruto dessas experiências anteriores e que surgem para a gente de uma forma fácil, são todas resultantes das experiências anteriores. Aquilo que nós vemos dificuldade hoje é o que a gente ainda não exercitou, é o que a gente ainda não praticou. E aí a gente precisa conquistar, é um pouco mais difícil. Mas aquilo que você tem facilidade, muito provavelmente é devido a você ter exercitado em vidas anteriores. Por isso que nós vemos pessoas, sábios, crianças que pegam um instrumento e tocam com uma facilidade enorme. Por quê? Porque ela viveu isso em experiências anteriores, talvez de uma forma tão intensa, várias vezes, que está ali muito próximo da possibilidade dela e flui, né, com uma naturalidade muito grande. E aí ele segue. Forças inexploradas e infinitos recursos nele dormem, aguardando a alavanca da vontade para se externarem no rumo da superconsciência. Olha só, então agora que coisas interessantes aqui para a gente ver. Ele nos dá a entender, né? Nos esclarece
que nós possuímos forças que nós ainda não exploramos, ou seja, a gente ainda não usou, a gente ainda não chegou lá para poder colocar ela em prática, e são recursos infinitos. Então, o que acontece? Olha, eu tenho uma força que eu não sei como utilizar e o recurso dela é infinito. Vamos imaginar uma pilha. Eu tenho uma pilha que não acaba a carga nunca, que é o recurso infinito aqui que ele coloca, mas eu não sei que eu tenho essa pilha. E essa pilha pode energizar algum aparelho, alguma situação, né? Só para poder a gente ter a ideia das expressões que ele está colocando aqui. A força de movimentar, de realizar, de fazer, não é isso? Que nele dormem. Ou seja, está em estado latente, né? Como se fala também. Está lá, eu possuo, olha que interessante, está dormindo. Dormindo significa o quê? Olha, existe, mas ela ainda não foi desperta. Ela está dormindo. Não é algo que eu vou conquistar. É algo que eu vou despertar, porque ela está dormindo. Nós confundimos muito algumas questões quando a gente fala de processo evolutivo. O processo evolutivo, ele na verdade nos proporciona este despertar, porque Deus já colocou em nós já somos, podemos assim dizer, o arcanjo, aquele espírito mais evoluído que nós iremos alcançar. Só que estas possibilidades, elas estão adormecidas. E o nosso processo aqui é justamente de despertar. Não é de acumular conhecimento. É um equívoco. A gente talvez imaginar que acumular conhecimento é evolução. Ah, não, é a caridade. A caridade é o exercício, mas não se encerra só nisso, né? Então, quando a gente coloca esta questão das possibilidades e elas estão dormindo, Emmanuel vai e coloca assim, ó, aguardando a alavanca da vontade. O que é uma alavanca? É um instrumento que nós utilizamos que nos ajuda, que facilita a movimentação de alguma coisa. Não é isso? E ele fala que esta força, ou seja, este instrumento, ele está ligado à vontade. Vontade é uma coisa nossa, é uma decisão. Vontade não é um sentimento. Nós já falamos isso recentemente, né? Vontade é algo que nasce da nossa consciência. Eu percebo, eu vou ter uma determinação, olha, eu quero chegar naquele objetivo e vou fazer daquilo algo que eu vou estar sempre fazendo, sem pressa, sem pausa. E lembrar sempre por que eu estou fazendo aquilo. E aí eu tenho a configuração do que seja vontade. Vontade não é um sentimento. Vontade é uma realização. É uma ação consciente do espírito. É diferente das outras questões que estão vinculadas ao sentimento, né? Isso é bom a gente estar sempre recordando. E olha que interessante. Ele fala assim, ó, para se externarem, ou seja, para que elas venham à tona, para que elas saiam do seu estado latente e se tornem ativas. Elas façam o movimento, né? Elas entrem em exercício para que elas funcionem de acordo com o que Deus estabeleceu para cada um de nós. No rumo da superconsciência. Caramba, quanta coisa aqui só nesse slide, né? Só nessa frase aqui que ele nos trouxe. Por quê? Olha, eu tenho que pegar algo que está dormindo, para isso eu preciso usar a minha vontade para colocar ela para fora
neste caminho da superconsciência, ou da consciência superior, nós podemos dizer assim, supraconsciência, superconsciência. Nós possuímos uma consciência, não é isso? Mas se a gente lembrar do que Emmanuel fala, que os nossos sentidos, as nossas percepções aqui estão limitadas, que o cérebro é uma câmara escura, abafadora. Qual é a nossa consciência? É uma consciência limitada. Então, nós vamos usar esses recursos para poder avançar e conquistar uma consciência maior. Um estado de atenção, de percepção da própria vida, do próprio ser, do ambiente, das pessoas e de esse todo que forma uma coisa só que a gente chama de vida. Que não são coisas apartadas ou isoladas, apesar do corpo físico nos trazer sempre reavivar essa ideia de separação. Nós não somos separados e nem estamos separados. E tudo isso vem para o processo de alcançar essa supraconsciência que Emmanuel fala, ou seja, um nível mais expandido, um nível de conhecimento maior do que nós estamos aqui habituados. E ele segue. Sob as constrições naturais do plano físico, é obrigado a lapidar-se por dentro, a consolidar qualidades que o santificam e, sobretudo, a estender-se e a dilatar-se em influência, pavimentando o caminho da própria elevação. Então, ele vai trazendo para a gente elementos para que a gente possa perceber que a nossa estada aqui no plano físico, nós somos convidados. Ele usa a palavra obrigado e é a realidade. Nós estamos numa condição onde se faz necessário obrigatoriamente, e por isso nós estamos aqui no plano físico, com esse propósito, lapidar-se por dentro, ou seja, em essência, esse dentro aí remete à essência do ser, o espírito que somos, né? A consolidar qualidades que o santificam. Consolidar, ou seja, se tornar sólido, né? Forte, aquilo que vai nos santificar, que são as qualidades, as virtudes que nós vamos manifestar em nós, né? E, sobretudo, estender-se e dilatar-se, ou seja, ampliar, né? Ampliar o nosso campo de influenciação, de realização, ele se tornar, sair do campo do egoísmo, do ego, do eu, que é o nosso movimento ainda muito forte e atual, e ele vai abrir os braços, ele vai começar a abarcar aqueles que estão ao nosso redor nesse mesmo processo, que é um movimento como se fosse circular, né? Se a gente observar, tudo é cíclico na natureza. O nosso movimento, a nossa casa, né? O nosso planeta, ele está girando, o Sol que gira, o Sol também gira em torno de sóis maiores, né? Então é cíclico, é sempre um processo de vai e volta à origem e amplia-se, né? Mas isso tudo para quê? Para pavimentar o caminho da própria evolução. Ou seja, nós fazemos esse trabalho, esse esforço e culmina, né? Acaba realizando-se aqui então a nossa evolução nesse sentido. Aprisionado no castelo corpóreo, os sentidos são exíguas frestas de luz, possibilitando-lhe observações convenientemente dosadas, a fim de que valorize no máximo
os seus recursos no espaço e no tempo. Palavras que a gente precisa observar, né? Aprisionado no castelo corpóreo. Nós estamos presos. É estranho às vezes a gente escutar isso, não é? É um processo evolutivo. Por que o uso da palavra aprisionado? Não é natural eu estar aqui? Né? São coisas que a gente precisa refletir. Por que a gente está aprisionado? É justamente porque a gente precisa recapitular, né? A gente precisa refazer. E aqui é o ambiente onde a gente precisa realizar. Né? Se eu errei num campo com determinada circunstância, situação, pessoa, país, em algum momento eu vou reparar aquilo. E eu estou preso até que eu pague o último ceitil, como disse Jesus. Eu tenho uma dívida a sanar com a pessoa, aquilo que a gente comentou antes. Mas ele fala assim, ó, por conta de você estar preso nesse castelo corpóreo, olha que interessante, né? Castelo, uma coisa grandiosa. Ele não falou prisão, né? Preso na prisão também ficaria esquisito. Mas ele magnifica, né? Ele dá a noção da grandiosidade que é o corpo e usa, né, essa palavra para poder a gente ver a questão da importância. Mas ele comenta, né, os sentidos que nós temos aqui são frestas de luz, ou seja, aquilo que nós conseguimos perceber são pequenas luzes da visão, da audição, do tato, é uma coisa assim ínfima da luz que existe. É muito pouca coisa. Nós nos deslumbramos com o que a gente vê, nós às vezes ficamos enternecidos com o que nós escutamos, uma música, uma peça, né? Às vezes nos sensibilizamos também pelo toque de alguma coisa, de uma flor, de algo, né, que nos agrada aos sentidos. E isso é uma percepção pequena. Por quê? Porque nós estamos limitados pelo corpo físico. E olha que interessante, possibilitando-lhe observações convenientemente dosadas. Ou seja, existe uma justa medida no que nós podemos observar. A gente não pode observar mais do que aquilo, muito provavelmente porque nós podemos usar mal, nós podemos desvirtuar o que a gente poderia perceber dessa luz maior que todos nós já trazemos, né? A fim de que valorize no máximo os seus recursos no espaço e no tempo. Então, tudo isso está contido, a gente está aprisionado para que a gente possa valorizar cada coisinha, cada frestinha. Essas frestinhas de luz que ele está comentando são as coisas que nós vamos observar, porque senão a gente pode se deslumbrar e perde o rumo, a gente desfoca, não sabe exatamente como vai realizar e qual é o nosso objetivo. Então, tudo isso é feito para nos direcionar de forma que nós possamos maximizar os nossos recursos no espaço e no tempo. Ou seja, aprimorar aquilo que nós temos nesses dois ambientes, no espaço onde nós estamos e no tempo que nos foi reservado dentro dessa experiência carnal. Na existência carnal, encontra multiplicados meios de exercício e luta para aquisição e fixação dos dons que
de que necessita para respirar em mais altos climas. Então, nós estamos aqui e temos aqui, como ele coloca, multiplicados meios de exercício e luta, que é a nossa realidade e é o que normalmente a gente reclama. É o que muitas das vezes a gente quer fugir ou se eximir. Mas é justamente isso que é o mais importante no processo evolutivo no qual nós estamos, no passo evolutivo, nesse degrau, nessa escada simbólica, em que degrau nós estamos. E os próximos degraus, eles são justamente isso, os exercícios e a luta. Vamos lembrar da escola? A gente estuda e faz a prova. A gente exercita e vem a luta, vem a batalha, para poder averiguar se nós realmente estamos conquistando, estamos adquirindo e fixando. Ou seja, aquilo se tornou um novo hábito. Lembra que ele falou lá atrás para a gente de hábitos profundamente arraigados? Nós estamos aqui então na condição de luta para aquisição e fixação dos dons, ou seja, de coisas valorosas, e não mais qualquer coisa, aquilo que eu imagino, ou penso, ou que eu quero, pura e simplesmente destituído de qualquer valor ou sentido naquilo que é útil no plano espiritual, ou seja, na verdadeira vida, e que nós necessitamos para respirar em mais altos climas. Por que acontece? Dizem, né? Os livros nos trazem essas imagens de que quando um espírito está diante de um espírito de uma estirpe superior, de uma moralidade ou uma espiritualidade superior, quem é inferior se sente como se fosse comprimido, né? Assim, tolhido, igualzinho nós estamos aqui na carne em relação ao plano espiritual. Porque para você ser livre nesses ambientes mais altos, eu preciso estar livre de todos esses condicionamentos que estão me prendendo ainda e que nasceram no passado. Então, o nosso processo aqui é justamente de desfazer e construir novos valores, para que eu possa ter liberdade de respirar com tranquilidade, eu possa erguer a minha face e conseguir olhar para aqueles convivas, para aqueles espíritos que estão naquele patamar. Porque cabe a gente lembrar que no plano espiritual não há véu. Aqui, o que você pensa, pelo menos em relação aos seres carnais, encarnados também, é seu, está oculto. Não está oculto dos espíritos que nos vigiam. Porque nós plasmamos todos os nossos pensamentos. Nós não temos segredos para eles. Eles sabem de tudo. Né? Por isso Jesus fala assim, há uma nuvem de testemunhas. E de fato, existem vários espíritos, para cada um de nós, em média, tem 3 na espiritualidade, que nos vigia. Alguns não têm interesse, outros têm. Né? Então, assim, nós somos transparentes para eles nesse sentido. Né? Então, aqui a gente contém. Na espiritualidade não ocorre dessa forma. Eu não tenho como esconder o meu pensamento porque há uma transparência, há uma naturalidade. Se hoje aqui a gente esconde de alguém, quando a gente reencontrá-los lá na espiritualidade, a gente não tem como calar a boca, porque não é pela boca que saem as palavras. O pensamento, ele continua, é contínuo e muito mais forte, muito mais amplo do que a gente imagina aqui. Por isso Jesus também fala, né? Se reconcilia com o teu adversário enquanto é tempo. Porque do lado de lá não tem como a gente esconder. E a vergonha vai ser maior, né? Então, assim, a gente está aí nesse momento aqui favorável de fazer os nossos acertos com os nossos irmãos em espiritualidade. Pela necessidade de sublimação, o espírito atravessa extensos túneis de sombra na Terra,
de modo a estender os poderes que lhes são peculiares. Então, assim, para a gente se sublimar, se renovar, a gente passa por esses túneis. Olha que palavra interessante, né? De fato, eu saio de um lugar, entro no túnel e vou sair num outro local. Então, até é interessante a gente fazer essa analogia, né? Eu saio de um ambiente luminoso, que a gente pode dizer que é a espiritualidade, o plano espiritual. Eu adentro ao corpo físico, eu estou dentro de um túnel escuro, como o Emmanuel colocou aqui várias referências, né? Uma câmara escura, abafadora. E eu tenho que atravessar esse túnel, essa experiência. Apesar de escuro, eu posso fazer luz, porque ela está em mim, né? Brilhe a vossa luz, disse Jesus. Realize, se permita ser o que você em essência é. Na Terra, ou seja, encarnado, aqui é uma analogia ao plano físico. A Terra é um planeta e que está dentro do campo material, né? No campo mais denso. Para quê? Para que a gente possa estender os poderes que são peculiares a cada um de nós. Aquilo que a gente já comentou, do átomo ao arcanjo, nós já o somos. Nós estamos despertando, desenvolvendo, né? Que são palavras interessantes. Principalmente o desenvolvimento. Porque desenvolver é desenvolvido. Ou seja, tirar o que está envolvendo. É como se fosse uma casca, né? A gente vai tirando aquelas cascas e quando a gente chegar lá dentro, o que a gente vai achar? A gente vai achar a essência, o amor, a pureza, tudo o que seremos, né? Alcançaremos. Falamos seremos porque a gente ainda está aqui no plano material e o tempo, né? Mas em termos de eternidade, eternidade é a ausência de tempo, né? Não um tempo infinito. Infinito é algo que tem início e não tem fim. Mas nós vamos rumar para a eternidade, porque Deus é eterno, né? Cabe a gente lembrar. E aí, ele segue nessa outra frase aqui, ó. Torturado pela sede de infinito, cresce com a dor que o repreende e com o trabalho que o santifica. Vão reparar que nesse slide aqui eu grifei tudo e regrifei com o sublinhado. Por quê? Porque ele é de suma importância e resume, numa frase, podemos dizer, toda a nossa história de vida. Por que nós vivemos aqui nessa ansiedade, nessa dor? A gente quer se livrar, a gente quer ser feliz, a gente queria ter a vida do vizinho, queria ter ganhado na Mega Sena, queria ter nascido em berço de ouro, não queria viver nada dessa problemática que nos alcança, e negócio de Covid, e doença, e problema na família. Cansei, né? Todos nós estamos cansados desta ideia. Porque quando falam pra gente de um paraíso, num reino de amor, de felicidade plena, onde não há dor, onde não há doença, onde não há desavença, desentendimento, quando a gente olha para a nossa realidade é um tormento, como nos diz ele. Essa sede do infinito, ou seja, de sair dessa coisa circunscrita que nós estamos aqui, limitada, e alcançar aquilo que não tem fim. Então isso é o que nos move. Deus colocou isso em nós para que nós constantemente estivéssemos incomodados com a nossa situação atual, sim. Para que a gente se movimente, a gente saia do lugar onde a gente está, porque a gente tem uma tendência enorme a ficar ali, né? Na zona de conforto, como se costuma dizer. Onde você, opa, aqui eu estou tranquilo, está dominado, aqui ninguém está me atrapalhando, opa, eu estou tendo aqui que eu posso. Se deixar, você vai ficar ali a vida inteira, 20, 30 anos, e vai ser a mesmice. E Deus não quer isso. A vida é movimento. E por isso, sempre ocorre alguma coisa. Para que a gente não pare, para que você continue. Você resolveu um problema, vai dar 2, 3 dias, daqui a pouco vem outro. Aí você resolve outro, tem uma semana, um mês de folga, daqui a pouco vem outro.
Não é assim? Podem reparar, porque se você acha que não é assim, é porque você não observou. Porque a vida aqui é assim. É uma constante agitação. Você vai fazer uma coisa e vai vir outra. Vai fazer uma coisa e vai vir outra. Vai fazer outra coisa e vai vir outra. Esta é a vida que nós vivemos. E é feita assim de propósito. Porque Deus, segundo Jesus, trabalha até agora. Ou seja, Ele está sempre criando, inovando, realizando. É sempre alguma coisa diferente. E vejam, não é Ele que cria as circunstâncias que nós vivemos aqui. Cabe a gente recordar e ressaltar. O trabalho de Deus é plenamente outro. Não é criar as circunstâncias que nós criamos e hoje elas vêm como consequência das nossas escolhas pretéritas. Tudo o que acontece na nossa vida é organizado por Deus e pela espiritualidade superior. Mas o fundamento, a essência, a origem, foi a nossa escolha. Eles trabalham organizando para que nós tenhamos oportunidade de nos movimentar para caminhos diferentes. Não é isso? Mas não para criar as circunstâncias que nós observamos. Elas são efeitos das nossas próprias escolhas. E aí ele fala assim, ó, cresce com a dor que o repreende. Porque a dor normalmente acaba sendo a nossa escolha no processo evolutivo. Porque é uma escolha. A dor, coitada, ela é sempre má vista. Mas se a gente observar direito, a dor sempre é aquilo que nos alerta. Você sente uma dor de cabeça, uma dor no dente, uma dor no estômago, o que é isso? Olha, tem alguma coisa errada aí. E aí você vai averiguar. Se não existisse a dor, a gente ia perceber? A gente ia se movimentar? Por exemplo, a gente faz um corte. Se não tivesse a dor, será que a gente observaria que está sangrando? Que o sangue está se esvaindo ali e ele precisa ser estancado? Então a dor não é uma personalidade. Ela não é uma pessoa. Ela não é um agente. Ela é, na verdade, algum instrumento, podemos dizer, de alerta. Não é isso? E por que ela nos faz crescer? Porque ela nos movimenta, ela nos tira do lugar para poder a gente resolver. Não é isso? Por quê? Porque a gente não gosta de dor, então você vai resolver a dor e como é que você resolve? Às vezes você cria outras dores maiores, porque não sabe como resolver aquilo de uma forma diferente ou melhor, e é por isso que a gente tem que se burilar, se santificar, colocar os preceitos evangélicos dentro da nossa vida, se preciso, à força. Ou seja, se impor a fazer daquilo, por mais que você não queira, porque no fundo a gente não quer. Por isso também existem os 10 mandamentos, não são sugestões. São mandatários. Deus está falando assim, ó, faça isso. Por quê? Porque nós somos rebeldes. E a história, se a gente pegar o Antigo Testamento, ela está cheia. Se pegar o Novo Testamento, também. E se pegar agora, também. E aí se entende porque existe um apocalipse. Porque uma revelação faz errado, 2 revelações faz errado, 3ª revelação continua fazendo errado. Olha, desculpa, mas não tem jeito. Infelizmente você vai viver as consequências das suas escolhas. Eu não posso fazer diferente. Você quer isso e nós hoje estamos vivendo isso. A consequência das nossas escolhas. O que é a Covid? E aí a gente vai achar de tudo. Vai achar a pessoa falando que foi criado na China e que vai ser por conta do pessoal que quer desenvolver vacina porque vai ganhar dinheiro e tudo, um monte de coisas. E a gente esquece que o Espiritismo fala que tudo tem fundamento no Espírito. Está se manifestando no campo material, mas o fundamento é espiritual.
Pode ter intervenção humana? Pode. Mas, no fundo, a essência, a razão disso é no espírito. É a condição moral, espiritual, que a gente não soube fazer corretamente. Vamos adiante, né? Ele vai terminar assim, ó. E quando sabe utilizar as sombras do palácio corporal que o aprisiona temporariamente, no desenvolvimento das suas faculdades divinas, meditando e agindo no bem, pouco a pouco tece as asas do amor e sabedoria, com que mais tarde desferirá venturosamente os voos sublimes e supremos na direção da eternidade. De novo, na última frase, Emmanuel fala das sombras do palácio corporal, mas recordando que isso é um processo. Tem as nossas sombras, né? Joana de Ângeles usa muito esse termo na sua série psicológica, porque é o lado ainda obscuro, é o lado ainda não luz da nossa personalidade, do ser que somos, né? Mas quando a gente usa isso no desenvolvimento das nossas faculdades divinas, ou seja, é observar, estamos aqui para observar esse corpo escuro, observar isso que ainda está em nós, enegrecendo as nossas almas, para então, conhecendo-as, trabalhá-las, para modificar, renovar, reaprender, fazer diferente, né? Que é justamente esse desenvolvimento das nossas faculdades divinas. Ou seja, não é viver de qualquer forma, é viver com as faculdades divinas. Quais são as nossas faculdades divinas? A primeira delas é o amor, que nós precisamos movimentar. Como é que a gente movimenta? Fora da caridade não há salvação. Comecemos por ela. Ainda não consigo, e nós vamos ter que buscar qual é o próximo passo que nós conseguimos. É justamente essa experiência, esse túnel que nós precisamos avançar para que haja luz nele. E por isso que a história é particular, não existe uma receita de bolo, cada um vai descobrir qual é o seu caminho, qual é a sua luz, o seu recurso divino que está prestes a desabrochar. Então, ele quando coloca assim, ó, asas de amor e sabedoria, né? São as duas asas. O amor, que é o sentimento, e a sabedoria, aí a gente vai recordar de novo, mais uma vez. A filosofia espírita, que é aquela atribuição que Kardec colocou no Livro dos Espíritos, define bem o ponto essencial desta doutrina, apesar de nós falarmos sobre ela ser tríplice: ciência, filosofia e religião. No Brasil, nós damos muito foco à religião. A gente quase torna, e está caminhando para isso em alguns aspectos, o espiritismo como se fosse uma igreja, como se fosse uma religião. Só que existem outros aspectos, né? Os aspectos religiosos estão lá, como consequência moral, segundo Kardec nos informa. E a moralidade, ela tem a ver com como a gente vive, ou seja, é o aspecto filosófico. E a gente lembra, né? Filosofia é amor à sabedoria, ou busca da sabedoria, de saber como as coisas ocorrem. Então, por isso o Livro dos Espíritos, né? Então, essas duas asas, elas são aquelas que vão equilibrar nem só o amor, nem só a instrução, conhecimento, sabedoria. As duas precisam estar equilibradas para que a gente possa, de fato, alcançar esse voo maior rumo à eternidade, ou seja, algo sem fim. A gente ainda não consegue imaginar aonde nós iremos chegar. Quais são as possibilidades? Nós nos deslumbramos com as coisas materiais que nós observamos dentro do planeta Terra. A música, a própria expressão da natureza nos seus campos belos, né, floridos, águas, mares, instâncias, a gente fica deslumbrado. Isso está no campo material
imaginem o que seja espiritualidade. A gente ainda não faz ideia. A nossa mente não é capaz de criar uma imagem à altura do que nós vamos encontrar na espiritualidade. Mas onde a gente se prende? Nas coisas da matéria. Nós fazemos questão de brigar pelas coisas daqui, pela nossa opinião, pelo que eu acredito, porque eu sei o que é o certo e por aí vai. Infelizmente, nós ainda nos iludimos. Por quê? Porque a gente ainda não fez esse movimento e é o que Emmanuel nos esclarece aqui. Olha, você está aí, não é para sofrer, não é porque Deus é mau, é para que você aproveite esse ensejo para desenvolver os valores que estão latentes em você, que você ainda não colocou em prática. Esse é o objetivo. Ah, mas é um objetivo árduo? É. O campo parece uma batalha? É, porque é uma batalha. Não é fácil. Nós estamos aqui nesse processo para conquistar estes valores. Conhecer e conquistar. A gente nem sabe que tem. Aí precisa vir a espiritualidade, falar para a gente, para que a gente lembre neste plano de que existe isso. A gente fala de revelação espírita, mas será que a gente já não sabia disso na espiritualidade antes de aqui chegarmos? Será que esse conhecimento foi construído naquele momento em que Kardec estava ali, então, constituindo a doutrina espírita através da codificação? Não. Isso existe de toda a eternidade. Está sendo materializada e foi materializada para que também aqui neste plano a gente pudesse cogitar desses ensinamentos e fazer bom uso. E Deus é tão generoso que para cada povo que pensa de uma forma diferente, Ele mandou os seus signatários para falar a mesma coisa, ainda que em palavras diferentes. Porque, em essência, se você for extrair de todas elas que tiver proveito, você vai ver a palavra amor. E por falar em amor, aí a gente pergunta, como se manifesta o amor? Para poder a gente pensar como é que esse processo funciona. E a gente fez duas perguntas aqui, ó. É fruto do nosso pensamento apenas ou é algo que vem de dentro? Lá do âmago. Porque o amor nós associamos a um sentimento. Mas o sentimento eu gero com o meu pensamento ou o sentimento acontece independente do meu pensamento? Quem ocorre primeiro? Vocês já conseguiram fazer a distinção? Já observaram e pararam para pensar sobre isso? Está aí também uma nova provocação para a gente, tá? A segunda pergunta, será que existe uma relação de amor em que Deus não esteja presente, sendo fruto apenas das próprias pessoas e de seus sentimentos? O que é que eu quero dizer com isso aqui? Dois ateus, vamos melhorar a coisa. Dois ateus que se dizem se amar. Deus está ali ou não? Cada um vai ter a sua resposta. Eu, obviamente, não vou responder. Agora, vamos pensar em pessoas que consideram a existência de Deus. São pessoas religiosas. Duas pessoas que se amam. Deus está ali? Ou pode existir esse fato de esse sentimento existir porque eu gerei? Fui eu. Sou eu que sinto e Deus não participa. O que é que vocês acham? Para poder a gente pensar. E aí, como é que eu quero fechar aqui o estudo ainda pensando sobre isso? O que é que a gente vai encontrar registrado lá no Evangelho? Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Isso é uma frase de João, está na sua primeira epístola, na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 8. Nós normalmente escutamos
só o finalzinho, né? Deus é amor. De fato, se Deus é amor, e aí a gente, apesar de ser fiel à Escritura, né? Nós colocaríamos ali um amor com A maiúsculo, representando aquele amor real. Se Deus é amor, então em cada amor, ali está Deus. Não é verdade? Então consideremos isso. Quando você ama, quando você olha para aquela criancinha que acabou de chegar como seu filho ou seu neto, que você fica sem condições de externar ou explicar o que você está sentindo, porque a mente ela não consegue, não existem palavras suficientes para descrever ou circunscrever, limitar o sentimento. Deus está ali. E é por isso que a gente não consegue explicar. Porque a gente não consegue explicar Deus, a gente simplesmente sente. E eu estou fazendo questão de falar para a gente sobre isso, porque a gente tem uma falsa ideia de que a gente não tem contato com Deus. Eu tenho contato com Deus quando eu faço aquela oração. Também. Mas em outras expressões, em outros momentos, nós temos esse contato com Deus. A gente só não tem consciência, porque talvez a gente não observou. E porque também a gente está acostumado a acreditar que tudo é através da visão, ou através do tato, ou através da audição, que são expressões materiais, não é a expressão do espírito. O espírito tem uma visão 360 graus, porque ele está integrado com o todo. É diferente de nós. Nós enxergamos só para frente. Alguns animais enxergam, né, 180. A gente tem uma visão 180 graus, mais ou menos, né? Focada para frente. Mas em espírito não há essa limitação. Eu vejo o todo. O espírito que está desprendido, já alcançou uma condição de não mais reencarnar, ele vê o mundo de uma forma completamente diferente. Ele não é uma gota no oceano, ele é o próprio oceano, sem deixar de ser gota. E aí, por isso a gente colocou aqui a falsa ideia de que o encontraremos nos céus elevados, pois, como disse Jesus, o reino de Deus está dentro de vós. A gente pensa em céu, né? Leva as nossas preces aos céus, ao alto, quando na verdade está dentro. Nós temos que direcionar as nossas orações para dentro de nós, segundo Jesus diz, porque Deus está dentro de nós. E isso não é uma figura de linguagem, isso é a realidade. Por isso a gente fez a pergunta sobre o amor, para a gente perceber que ele está ali. Ele não é uma terceira pessoa colocando a mão sobre as nossas mãos unidas. Não, ele é a essência do sentimento. É ele que liga e ele se unifica e se torna uno em dois. Né? Uma só carne, um só espírito. E para a gente encerrar esse comentário, Deus é intrínseco, ele é imanente, ou seja, ele emana de dentro de nós para fora. Ou seja, ele é tudo. Ele é dentro e ele é fora. Ele está dentro de nós e está fora de nós ao mesmo tempo. Que a gente possa meditar sobre o amor, sobre como esse sentimento se estabelece e que as nossas mentes, o nosso raciocínio, auxiliado pelo nosso intelecto, pelo que nós estudamos e refletimos, possamos nos libertar das ilusões que nós normalmente nos aprisionamos quando estamos aqui na carne. Aqui é temporário, sentidos limitados,
mas o nosso potencial é infinito. E estamos aqui para desenvolver, para conhecê-los e desenvolvê-los na sua maior potencialidade. E para isso, nós pedimos mais uma vez que Jesus nos abençoe nessa jornada e nos auxilie nestas descobertas das nossas possibilidades interiores. Muita paz, meus irmãos. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja.